porra, humanas é só assistir a aula e ler. Não precisa fazer questão de humanas. Fala sério, pô. Tem que fazer questão de exatas. Humanas não precisa, não. Fala, galera, tranquilo? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. E nessa reta final de ano, com os vestibulares chegando, vira e mexe eu ouço uma pergunta da galera falando mais ou menos assim: pô, professor, nesse finalzinho aí, o que é melhor? Eu produzo umas revisões, eu faço questões, qual é a melhor maneira de eu dar um gás aí nesse último momento? Reta final, todo mundo procurando soluções melhores para se preparar nessa chegada das provas, e por isso eu resolvi gravar esse videozinho tentando te dar uma luz. Estudando para humanas, o que eu faço? Concentro em fazer questões, concentro em fazer resumos? Qual é a dica para eu dar um gás nessa reta final? A dica é a seguinte, cara: se você tiver que priorizar alguma coisa, priorize fazer questões. Você pode, claro, fazer questões e fazer um resumo, ótimo, maravilhoso, mas se você tiver que priorizar alguma coisa, eu te diria para você dar prioridade à resolução de questões. E por quê? Eu vou te dar 5 razões de por que você tinha que começar a fazer questão hoje, assim. Por que você tinha que colocar as questões como uma prioridade no teu estudo. Vamos lá. Primeira razão: entender o estilo da banca. Como assim? Se você parar para analisar diversas provas de vestibular pelo Brasil, você vai perceber que elas têm características muito diferentes. Tem algumas provas que seguem uma linha mais interpretativa, tem algumas provas que seguem uma linha mais conteudista, tem algumas provas que seguem uma linha mais factual, tem algumas provas que seguem uma linha mais conceitual. Você fazer questões é exatamente a chave para você entender qual é o estilo de cobrança da banca do vestibular que você está fazendo. Então essa é a primeira razão para você começar a fazer questões hoje. A segunda razão que eu vou te dar é descobrir quais são os tópicos mais importantes de um determinado assunto. E aqui eu não estou nem falando de uma banca só não, aqui eu estou falando num todo. Vou te dar um exemplo simples. A Era Vargas, assunto tão cobrado, assunto tão famoso, é um assunto que tradicionalmente é dividido em 4 períodos. É o tal do governo provisório, depois o governo constitucional, depois o Estado Novo e o segundo governo Vargas. São os 4 períodos aí que a gente geralmente estuda sobre esse cara tão destacado na história do país. E aí, se eu parar para analisar a prova da PUC, se eu parar para analisar a prova da UERJ, se eu parar para analisar a prova do Enem, se eu parar para analisar o exame discursivo da UERJ, em todas essas provas eu vou perceber que o foco sobre Era Vargas é o mesmo período. Ainda que eu tenha 4 períodos de Era Vargas, tradicionalmente, esses vestibulares eles preferem falar sobre o Estado Novo. Ou seja, independente de em qual banca eu estou mergulhando, eu percebo que o Estado Novo é sempre o mais cobrado. Então, você já sabe que ao estudar Era Vargas, com certeza é esse período do Estado Novo que tem que ser o que está mais cristalino na tua cabeça, que tem que ser o que você mais sabe sobre esse período, porque esse é o período mais cobrado. E você só descobre qual é o período mais cobrado, independente da banca, fazendo questões. Bom, a terceira razão para você começar a fazer questões hoje é que é exatamente nesse processo que você efetivamente testa o teu conhecimento e tem a chance de reajustar os rumos. Como assim? Imagina comigo que você pega para fazer 20 questões sobre Grécia. E aí você percebe que dessas 20 questões sobre Grécia, você acertou 5. Cara, você testou o teu conhecimento e percebeu que o negócio não tá muito legal. Só que aqui você pode ter 2 razões que te explicam por que isso não tá muito legal. Pode não estar muito legal porque você realmente não sabe nada de Grécia, ou pode não estar muito legal porque na hora de você estudar, você priorizou o que não aparece tanto assim nas questões. Eu estou dando o exemplo de Grécia, mas a gente poderia pensar também sobre o Vargas que eu acabei de falar com vocês. De repente, você estudou Vargas e mergulhou a fundo no governo constitucional. Foi fazer 20 questões, 15 eram de Estado Novo, tu se lascou. Então, fazer questões é exatamente o momento onde você pode perceber se você está bem ou se você não está tão bem assim dentro de uma determinada matéria, e perceber também as razões para você não estar tão bem. É porque você não estudou muito esse assunto ou é porque você deu prioridade ao que quase não cai? É nesse momento, quando você faz e muitas vezes erra, que você pode crescer ao longo desse teu ano, que você pode crescer nesse teu processo de estudos. Errar é muito bom. Errar pode não ser muito bom no dia do Enem, no dia da UERJ. Aí errar não é tão legal assim.
Mas no processo de preparação, errar é muito bom. Para e pensa comigo aí. Quantas vezes você meteu o dedo na tomada na tua infância? Quantas vezes você lembra de ter metido o dedo na tomada e não ter tomado choque? Agora, se você um dia meteu o dedo na tomada e tomou o choque, aí eu tenho certeza que você lembra. Quando a gente erra, quando a gente faz cagada, isso às vezes marca a gente. E a partir dessa marca, de repente, você não volte a errar. Botar o dedo na tomada e não tomar choque faz com que na semana seguinte eu bote o dedo de novo, não deu em nada. Mas se eu boto o dedo na tomada e tomo choque, aí, meu camarada, aí eu vou prestar atenção. Então o errar muitas vezes é uma parada que te ajuda a crescer, te ajuda a aprender mais. E você só pode perceber se você está bem ou mal, se você só pode reajustar os rumos caso seja necessário, se você identifica isso tudo, e você identifica isso tudo fazendo questões. Uma quarta razão para você começar a fazer questões hoje é conseguir transformar as informações que você adquire em uma memória durável. Como assim? Você sabe que muitas vezes a gente absorve uma determinada informação e ela não se transforma em uma memória durável. Às vezes a gente ouve alguém falando alguma coisa e no dia seguinte a gente esqueceu. Transformar uma informação absorvida em efetivamente uma memória durável é um processo que envolve uma série de coisas. A tal da neurociência gosta de analisar isso e explicar um pouquinho pra gente como a gente faz para transformar uma informação em uma memória mais durável. E uma das coisas que a neurociência indica para você transformar essa informação em algo mais durável é a tal da repetição. Através da repetição, fica mais fácil de você beber uma informação e efetivamente consolidar essa informação na tua mente. Eu vou te dar um exemplo prático para facilitar o teu entendimento sobre isso. Pensa comigo numa música. Você ouve uma música. Beleza, você ouviu aquela música, você prestou atenção na letra, você prestou atenção na música toda. Mas se eu parar a música no final dela e te perguntar, diz aí pra mim, qual foi a letra toda da música? Tu não sabe. Talvez tu lembre alguma coisinha, talvez tu cante um pedacinho do refrão, talvez alguma parada você lembre. Mas se eu parar uma música e te falar, e aí, qual é a letra? Me diz. Tu não sabe, tu não consegue. Como é que você faz para lembrar efetivamente uma letra de uma música? Você ouve uma vez, depois você ouve de novo, depois você ouve de novo, depois você ouve de novo. Aí uma vez você ouve lendo a letra ali no site da internet. Você efetivamente passa a lembrar de uma letra de uma música à medida que você ouve essa música muitas vezes. Se você ouvi-la uma vez só, você não vai lembrar da letra dessa música. Então o processo de repetição é um processo fundamental para transformar uma informação que está na tua mente em uma memória de longo prazo e não algo de curto prazo. E fazer questões significa o quê? Repetição. Você vai pegar e vai fazer 20 questões sobre um determinado assunto. Você está repetindo, e isso com certeza ajuda nesse processo de consolidação da informação na tua cabeça. E uma quinta e última razão para você começar a fazer questões hoje tem a ver com aquela pergunta do início do vídeo. Professor, reta final, faço questões ou faço resumos? O que é melhor para eu dar um gás? Se puder escolher uma coisa só, faça questões. Eu já te dei 4 razões para você fazer questões. Se você conseguir fazer as duas coisas, faça as duas coisas. Mas comece pelas questões. Por que comece pelas questões? E aqui está a quinta razão para você começar a fazer questões hoje. As questões te ajudam a fazer resumos melhores. Então, professor, eu quero muito fazer resumo, eu gosto muito, isso é importante para mim. Faça resumos. É bom, ajuda também na consolidação da informação quando você efetivamente produz algo. Mas faça resumos depois de ter feito questões. Porque assim você já conhece melhor o estilo da banca, porque assim você já sabe quais são os tópicos mais importantes sobre um determinado assunto. E aí você não senta para fazer um resumo, e usando o exemplo da Era Vargas, você não senta para fazer um resumo e faz um super resumo onde você especifica várias coisas do governo constitucional, que cai muito pouco, e fala mais ou menos sobre o Estado Novo, que tem pra caramba. É totalmente diferente quando você para abrir um livro e fazer um resumo depois de você já ter feito questões. Porque sem ter feito questões, o que acontece? Tu abre o livro e você começa a, da tua mente, selecionar o que te parece mais importante. Só que talvez a tua mente ache que uma coisa é super relevante
e as provas do vestibular não achem. Depois que você faz as questões, você já sabe o que sempre aparece. Então você pega um livro e vai fazer um resumo a partir dele e você já sabe exatamente o que sempre aparece. Aí tu bate o olho numa leitura, tu fala, caíram várias questões sobre isso aqui eu vou destacar no meu resumo. Então, fazer questões te ajuda a fazer resumos melhores. Então, se você tiver tempo de fazer os dois, faça os resumos, eles são ótimos, mas faça primeiro as questões, depois os resumos. Então, assim, eu acho que a gente consegue cobrir 5 razões do porquê você tem que começar a fazer questões hoje e porquê, se você tiver que priorizar alguma coisa, você deve priorizar a resolução de questões. Acho que isso vai te ajudar muito nessa reta final. Acho que isso vai te colocar num caminho muito mais próximo da universidade dos teus sonhos. Semana que vem eu posto aqui mais um videozinho falando sobre questões, mas dessa vez vai ser falando sobre como estudar a partir de questões. Como eu pego uma questão e extraio uma série de informações úteis sobre isso para minha rotina de estudo. Semana que vem, se quiser, fica de olho aí. Um beijo grande, tchau, tchau, meu povo.